Pessoal, então uma boa noite a todos. Vamos fazer então agora essa videoaula sobre a análise descendente. Nós vamos começar essa videoaula aqui sobre análise sintática descendente, falando sobre a estratégia descendente recursiva com retrocesso, também conhecida como força bruta, certo? Então, a pergunta que a gente quer responder quando a gente começa a falar sobre análise sintática de maneira mais prática, né, é como reconhecer se a sentença pertence à gramática, se aquela entrada que é dada para o compilador faz parte da linguagem que aquele compilador implementa. Então, as características gerais desse processo de análise serão os seguintes. Primeira situação é que a gente vai ler a entrada da esquerda para a direita e de cima para baixo. Assim que a gente lê o arquivo, qualquer arquivo na linguagem, em qualquer linguagem, né, a gente abre o arquivo, começa a ler ele do primeiro byte, que está lá em cima, e vai indo para a direita e para baixo, certo? Então a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. E o nosso objetivo nesse processo de reconhecimento, e aí agora eu faço de maneira bem específica para análise descendente, a gente vai fazer então o processo de derivação mais à esquerda dos não terminais. Então a gente sempre vai fazer, né? Se alguém não lembra bem o que é a derivação mais à esquerda, eu chamo a atenção de vocês para as videoaulas anteriores, onde a gente falou lá em gramáticas livres de contexto, qual é a estratégia de derivação mais à esquerda de não terminais. Então isso é o que faz a análise descendente de uma maneira geral, né? E também da estratégia recursiva com retrocesso, que é esse força bruta que a gente vai ver agora. Então, na nossa disciplina, a gente vai ver duas estratégias, essa que a gente vai ver nesse conjunto de slides, que é o recursivo com retrocesso, também chamado de força bruta. A segunda estratégia que a gente vai ver nas próximas videoaulas é a estratégia preditiva. Ela já é uma estratégia mais sofisticada, bem mais inteligente, também conhecida como LL1, certo? E ela tem esse 1 porque ela tem essa noção de olhar para frente a entrada. Então ela olha um token na entrada para decidir o que ela tem que fazer ali no processo de reconhecimento. Essa estratégia preditiva, certo? Que é a mais avançada que a gente vai ver nas próximas aulas, ela tem duas implementações possíveis. Uma dita recursiva e a outra dita tabular, que é implementada através de um autômato de pilha, certo? Nós, então, vamos começar mais simples, vamos começar com essa estratégia recursiva com retrocesso, também chamada de força bruta, certo? Então, antes de a gente entrar nos pormenores, digamos assim, na realidade, essa implementação recursiva com retrocesso, ela é relativamente simples. Por quê? Porque a gente pode implementar ela através de um algoritmo de força bruta, certo? Que vai fazer uma procura exaustiva dada uma determinada entrada. Então a pergunta que a gente quer responder é se, bom, a partir do meu símbolo inicial da gramática, que nesse caso aqui é o meu S, eu consigo chegar na minha entrada. Vamos supor que a nossa entrada fornecida aqui, a nossa sentença, né, é CBCA. Então a gente quer fazer em um ou mais passos de derivação, chegar do S ao CBCA. Essa é a pergunta que a gente faz, né? Então, através de uma estratégia de força bruta, a gente vai explorar todas as possibilidades, se inspirando na entrada para tentar reconhecer, né? Então, agora eu vou passar aqui para o nosso quadro, certo? Para a gente fazer. Então, aqui no nosso quadro, eu preparei um gráfico aqui assim. Então, fiz uma cópia aqui da parte da gramática, com as regras gramaticais, né? Que são equivalentes àquelas que a gente viu no slide. E a estratégia que a gente vai fazer, então, a gente vai partir, de certa forma, de uma pilha, certo? Onde ela é inicializada com o símbolo inicial da gramática, que nesse caso aqui é o S, e a gente tem a entrada, certo? Então, fazendo essa busca exaustiva, certo? Nós vamos, então, tomar uma decisão em cada um dos passos. Então, a primeira decisão que a gente vai fazer o S derivar para o AB, certo? Então, esse S que está na pilha, ele vira um AB, e aí a gente mantém a mesma entrada. A entrada a gente ainda não encostou nela. Depois a gente tem esse A com o Czinho aqui. A gente vai escolher o quê? A gente vai escolher, então, a primeira opção do A, certo? Porque a gente quer fazer uma derivação mais à esquerda. Então, esse A vira um Czinho. Esse A aqui vira um Czinho, então, a gente tem CB na nossa pilha e nós temos o CBCA na nossa entrada. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, então, consumir o C, certo? Ou seja, esse C vai fazer o casamento e, portanto, a gente vai avançar no nosso reconhecimento. Eu avancei
e agora então eu tenho BCA. Aí agora eu cheguei num cenário diferente, onde eu tenho um não terminal aqui no topo da minha pilha e eu tenho BCA na minha entrada. Das minhas opções aqui, eu vou escolher a primeira delas para derivar o B. Então eu vou fazer o B se tornar CBzinho Bzão, certo? Então esse B aqui então vira CBzinho Bzão e na minha entrada eu tenho BCA. Aí aqui dá pra gente perceber que eu não consigo avançar, ó, porque o Czinho que está aqui é diferente do Bzinho que está aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Então eu vou tomar uma ação de retrocesso. Vou fazer esse retrocesso e vou retroceder para a última situação, para a última vez que eu decidi uma derivação, que nesse caso aqui foi quando eu derivei B para CBB. Então eu volto para B, BCA, e agora, como eu já tomei uma primeira decisão de fazer B que leva para CBB, eu vou tomar a decisão do B que leva para o CA, certo? Então esse B vai virar um CA, certo? E esse BCA vai se manter BCA, e aí agora eu vou de novo chegar num lugar sem saída, né? Estou fazendo essa busca exaustiva de certa forma, né? Então, nesse caso, também vou fazer o retrocesso. Então, eu chego nessa segunda situação de retrocesso, e aí agora, na hora de retroceder, eu retrocedo para a última situação que eu fiz, que no caso é o B. Notem que não há mais nenhuma opção de derivação do B, então eu faço um novo retrocesso, e eu retrocedo para a última situação onde me levou a essa situação, que é lá quando eu decidi o A derivar para o C, certo? Então, eu volto para a situação AB, eu volto para a situação da minha entrada plena, CBCA, certo? E aí agora eu vou tomar um outro caminho possível, né? O primeiro caminho foi A para C, e agora então eu vou tomar o caminho A que leva para o vazio. Então, A que leva para o vazio, esse A ele vai desaparecer, então eu fico só com B, e eu continuo com o CBCA na minha entrada, e aí agora eu vou tomar a decisão do primeiro B aqui. Então eu vou fazer B que leva para C, B e B, então esse aqui vira C, B e B, tenho CBCA, e aí agora eu vou fazer então o consumir, digamos assim, a entrada C, já que a gente tem o match aqui desse caractere, e também do B, desse token também estou casando. Então eu vou consumir o C e o B, certo? Então a gente fica só com B aqui, e aqui eu fico com CA. Aí aqui, essa situação aqui, eu tenho um outro B, não é mais o B original que me levou ao CBB. Por causa disso, então eu vou tomar a mesma decisão de derivar ele para CBB, certo? E aqui, isso aqui vai acabar me levando, então, para uma situação de retrocesso, embora eu faça o caminho, já que eu estou fazendo por uma força bruta, né? Então aqui eu vou consumir o C, vou ficar com CB e B, com Azinho, e aqui eu faço o retrocesso. E esse retrocesso vai me levar, então, para a situação da última vez que eu derivei, né? Que foi aqui nessa situação. Então aqui eu vou fazer BCA, eu fiz o retrocesso, e agora, ao invés de tomar essa decisão aqui, eu vou tomar a segunda decisão de fazer o B virar um CA. Então esse B vira um CA, eu tenho CA na minha pilha, CA aqui, eu vou fazer então consumir tanto o C e o A, e aí eu fico com uma pilha vazia e eu fico com uma entrada vazia. Quando isso acontecer, eu aceito essa entrada, certo? E, portanto, esse CBCA que a gente viu lá no início, ele faz parte da minha gramática, né? Então faz parte da minha entrada, então a análise sintática ela funciona. Então percebam que ele é um algoritmo de força bruta porque ele vai procurando exaustivamente todas as opções, né? Então se a gente tivesse alterado aqui a ordem, notem que eu obedeci a ordem, né, que foi listado aqui as regras gramaticais. Se essa ordem fosse uma outra, isso ia me fazer uma procura ser diferente, entende? Então eu tenho que tomar, digamos assim, eu tenho que talvez ter uma forma de otimizar aqui para levar as entradas mais comuns, mas de qualquer forma eu vou fazer uma força bruta. Então qualquer alteração que eu faça aqui vai ter um impacto, mas talvez vai prejudicar em outras procuras possíveis, né? Bom, então assim, voltando aqui para o conjunto de slides, fazendo uma reflexão sobre esse algoritmo de recursivo com retrocesso, ele é fácil de implementar, né? Então a gente pode implementar ele, por exemplo, cada não terminal sendo implementado como uma função. Essa é uma alternativa, né? A gente pega ali, cada não terminal vira uma função e o corpo da função
é, digamos assim, o corpo da produção, né? Então isso é relativamente simples de implementar. Notem que o algoritmo de força bruta talvez seja melhor trabalhar realmente com uma pilha, como a gente viu ali numa procura exaustiva. Então lembrar onde eu estou, em cada nível da pilha, eu lembrar mais ou menos onde eu estou para eu poder fazer a escolha da próxima opção, certo? Mas a grande desvantagem desse algoritmo é o fato dele ser ineficiente, né? Então o custo aumenta muito com a entrada e eu tenho o custo da força bruta cada vez que eu for reconhecendo, que eu for fazer o processo de análise sintática. O requisito fundamental, mesmo assim com essa ineficiência, é que a gramática ela não pode ser recursiva à esquerda. Se ela tiver construções desse tipo, eu chamo vocês para aula sobre transformações gramaticais, onde a gente viu como remover essa recursão à esquerda, que ela é possível de se remover, obtendo uma gramática que gera a mesma linguagem, né? E, portanto, removendo a recursão à esquerda, a gente consegue, então, aplicar esse algoritmo, né? Além disso, a gramática, eu faço uma reflexão aqui com vocês, eu pergunto, será que a gramática ela precisa ser fatorada à esquerda? Lá, nas transformações gramaticais, quando a gente falou sobre isso, a gente viu lá que o fato dela não ser fatorada à esquerda pode prejudicar a análise descendente. Mas nesse caso aqui, eu diria que a resposta é que ela não precisa ser fatorada à esquerda, porque a gente está fazendo uma busca exaustiva. O único requisito realmente fundamental é o fato da gramática não poder ser recursiva à esquerda, porque se ela for, a gente sempre vai tomar a decisão, a mesma decisão, já que a gente vai estar num nível diferente de reconhecimento, né? Então, a outra questão, assim, a questão da ambiguidade, né? A gente falou sobre ambiguidade lá quando a gente falou sobre gramáticas livres de contexto. Essa ambiguidade, ela influencia na escolha da derivação, certo? Nesse caso aqui, não tem problema da gramática ser ambígua, porque a gente está, de novo, fazendo uma força bruta. Então, tipo, se tiver mais de uma árvore possível, uma sequência de derivação possível para a mesma entrada, não tem problema, porque o força bruta vai achar a primeira, e quando ele achar a primeira, ele vai dizer, não, reconheci essa entrada faz parte da minha gramática, né? Então, da minha linguagem gerada. Então, isso não tem problema de ser ambígua a nossa gramática. Certo, pessoal? Então, com isso eu termino, digamos assim, um vídeo curto, certo? Que fala sobre um algoritmo de força bruta bem simples para a gente implementar reconhecimento sintático aí no contexto de compiladores, né? Então a gente termina por aqui. Eu deixo um abraço para vocês e até a próxima.